E o número de casos confirmados da febre amarela passou de 400 em todo o Brasil. O dado é do boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. A doença já causou 137 mortes em 80 municípios, 49 deles em Minas Gerais, o estado com maior número de casos registrados. Espírito Santo e São Paulo vêm na sequência, com 93 e 4 registros, respectivamente. Desde dezembro, no início do surto, até esta quarta-feira, as secretarias de Estado da Saúde receberam mais de 1.500 notificações, que envolvem pacientes com alguns dos sintomas, mas sem uma confirmação laboratorial. Então, para dar um panorama sobre a febre amarela no Brasil e orientar melhor você que ainda tem dúvidas, eu vou conversar agora com o Dr. Marco Aurélio Safadi, médico infectologista da Santa Casa. Dr. Safadi, muito boa noite para você. Boa noite, Fabiana. A gente viu aí que os números, os registros aumentaram, o número de mortes também aumentou, o número de cidades que a febre amarela atua hoje também aumentou, mas tem muitos casos ainda suspeitos que não foram confirmados, né, doutor? A gente vive uma situação, vamos dizer, peculiar esse ano, né, comparado com o histórico de atividade dessa doença. Como foi dito, houve já até esse momento 1.500 notificações de casos suspeitos. Desses 1.500 casos suspeitos notificados, o Ministério da Saúde já teve a oportunidade de investigar aproximadamente 600 a 700 deles, confirmando 420 casos. Ou seja, se a gente fizer uma estimativa, de cada 3 casos que vêm sendo notificados, 2 acabam sendo confirmados como febre amarela, o que antecipa que, na verdade, a gente deve ter algo em torno de 900 a 1.000 casos este ano de atividade de febre amarela. Agora, este momento que a gente vive, a questão dos meses do ano, do calor, da umidade, está diminuindo a partir de agora, a partir de abril. Isso pode indicar que a doença vai diminuir também? Esse é um ponto muito importante. Essa doença, a exemplo de outras, é uma arbovirose que tem uma sazonalidade. O que quer dizer isso para quem está nos escutando entender? Ela tem uma atividade que, ano a ano, ela tem a maior prevalência nos meses quentes e com bastante chuva. Então, historicamente, a maioria dos casos de febre amarela se concentra entre os meses de dezembro e abril. Ou seja, a expectativa é que, a partir de maio, provavelmente ocorra uma queda, vamos dizer, no número de casos em função das condições climáticas dificultarem a transmissão e a circulação do mosquito. Agora sim, ontem a gente teve uma notícia de que 2 casos foram registrados no Rio de Janeiro com uma morte, né? Tudo bem, o Rio de Janeiro está mais vizinho a Minas Gerais, que é o estado com o maior número de casos neste momento em que a gente vive. Hoje veio a notícia de um caso suspeito no Pará de um menino de 11 anos. Fica uma dúvida, porque a gente está vendo uma incidência maior da febre amarela nesse momento na região sudeste. E apareceu um caso no Pará, né, de uma pessoa que não teve passagem nessa região, como que fica? Bom, esse é um caso suspeito, ainda a se confirmar, mas acho que é importante ficar claro, a febre amarela é uma doença de comportamento endêmico em alguns locais do mundo, entre eles a América do Sul, entre eles o Brasil. E especificamente aqui no Brasil, que a gente tem observado ao longo, historicamente, é que a região amazônica é uma região endêmica para a febre. Então espera-se que ocorram casos nessa região ano a ano. O que há de diferente, vamos dizer assim, é que de 2014 para cá, a gente percebeu um avanço do número de casos na região sudeste. Então, o que a gente observa nesse momento é realmente uma explosão de casos, vamos dizer assim, em Minas Gerais, no Espírito Santo e mais agora também em São Paulo e Rio de Janeiro, onde houve um menor número de reportes quando compara com Minas Gerais e Espírito Santo. Quer dizer, a febre amarela é um engano pensar que a febre amarela um dia foi erradicada, não existiu e de repente ela reapareceu. Exato. Trazendo esse medo, esse receio da população desses estados. Infelizmente, essa é uma doença que nunca foi erradicada, né? Nem mesmo eliminada entre nós. Agora, se a gente olhar ano a ano, né, principalmente nos últimos 20 a 30 anos, a gente via 20 casos, 30 casos, 10 casos reportados ao ano. Esse ano a gente realmente observa um número significativo de casos sendo reportados de febre amarela. E tem uma coisa específica também, você estava dizendo sobre a região amazônica, que é uma região que tem casos, o maior número de casos registrados anualmente, porque faz parte daquele ecossistema
sistema. As pessoas que moram nessa região, acredito que elas são vacinadas para a febre amarela. Elas têm uma proteção diferente de pessoas que não moram em regiões onde não tem a febre amarela, como é o caso do Sudeste, por exemplo, que voltou com força agora. Né? Essas pessoas que estão lá estão mais protegidas. Sem dúvida. Então, nas zonas endêmicas de atividade, onde há recomendação de vacinação rotineira, as pessoas que nascem nesses locais, elas são rotineiramente vacinadas. Então, as crianças já iniciam a vacinação com 9 meses de idade, recebem a primeira dose da vacina e com 4 anos recebem a segunda dose. Então, isso rotineiramente é feito. Claro que a gente, infelizmente, não consegue vacinar 100% dos indivíduos. E acho que é interessante comentar, Fabiana, que esses casos que foram reportados esse ano há uma característica peculiar. São todos casos de febre amarela silvestre. Não há casos de febre amarela urbana, ou seja, adquirida dentro de cidades, e sim adquiridos na zona rural. Aliás, há praticamente 80 anos a gente não tem relato de casos de febre amarela urbana. E uma característica desses casos reportados, desses mais de 400 casos já confirmados de febre amarela, se nós olharmos a distribuição da característica dessas pessoas, são casos, mais de 80% deles, indivíduos do sexo masculino e em idade adultos jovens, entre 30 e 60 anos. Ou seja, os indivíduos que trabalham, que adentram a zona da mata e dessa maneira se expõem e acabam adquirindo a febre amarela. Por isso que os homens acabam mais propensos a adquirir a doença, porque trabalham nessas regiões. Porque se expõem mais nessas áreas de área silvestre. É muito curioso isso, né? Você fala que é uma doença de uma região silvestre, não tem o início dela na região urbana. Chega nas cidades porque as pessoas trazem a doença dessas regiões, é isso? Claro que existe o risco, né, de urbanização, e é isso que a gente, vamos dizer, tem combatido, e o Ministério da Saúde tem sido, vamos dizer, firme no sentido de identificar essas áreas e tentar bloquear com a vacinação. Essa é seguramente a principal estratégia que nós temos para a prevenção contra a doença. Então, manter a população com elevadas coberturas de vacina nas áreas onde isso é necessário é a melhor estratégia para que a gente previna, vamos dizer, o alastramento da doença. Agora, o Rio de Janeiro, inclusive, anunciou que vai distribuir as vacinas em alguns pontos específicos do estado do Rio de Janeiro. Como que vai ser essa vacinação lá? O estado do Rio de Janeiro anunciou a vacinação no estado. Então, eles vão vacinar o estado inteiro, mas de maneira escalonada. Então, eles vão priorizar as áreas que nesse momento eles identificam como de maior risco. Então, passo a passo, eles vão até o final do ano vacinar, vamos dizer, identificando cidade por cidade, tentando privilegiar esses locais onde há, vamos dizer, maior risco, para que haja um bloqueio através da vacinação. E está certo isso, porque lá aconteceram 2 casos já confirmados com uma morte. É assim que se procede? Acho que é uma estratégia correta de nós, vamos dizer, utilizarmos a vacinação como instrumento de prevenção. E claro, né, todas as outras medidas preventivas. No caso da vacinação, as pessoas às vezes ficam muito aflitas, correm para saber, né, vão no médico ou tentam comprar a vacina particular, quem tem condição de fazer isso. Quem é que tem que tomar a vacina da febre amarela? Eu acho que esse é um ponto muito importante, Fabiana. Eu acho que quem está nos ouvindo tem que entender bem quais são os indivíduos que devem ser vacinados. Então, esta é uma vacina de vírus vivo, né? E como toda vacina de vírus vivo, ela tem algumas peculiaridades, ou seja, ela tem, vamos dizer, uma série de eventos adversos possíveis, portanto, é uma vacina que deve ser feita naqueles que têm indicação. É uma vacina que deve rotineiramente ser iniciada aos 9 meses de idade, em situações SPA para 6 meses de idade, mas é uma vacina que não pode ser utilizada em crianças com menos de 6 meses de idade. Por ser uma vacina de vírus vivo, não deve também ser utilizada naqueles indivíduos que estejam, vamos dizer, com doenças que comprometem a sua imunidade. Por exemplo, tratando um câncer, ou pessoas que convivem com HIV, se estiverem imunodeprimidas. Então, essas pessoas não devem receber a vacina, salvo sob orientação médica. Gestantes, em princípio, não devem ser vacinadas, salvo se forem gestantes que estão em área de risco para aquisição da doença. Então, nessa situação, mesmo uma gestante pode ser vacinada, também sob avaliação médica. Uma outra restrição da vacina, que eu acho que é importante lembrar para os ouvintes, é as mulheres que estão amamentando crianças. Então, as mulheres lactantes que tenham crianças sendo amamentadas nos primeiros 6 meses de vida não devem receber a vacina
e se tiverem que receber por alguma razão ou se forem inadvertidamente vacinadas, elas devem interromper a amamentação por um período de semanas depois da vacinação. Quer dizer, os estados ou as regiões que estão provendo a vacinação, fazendo campanhas de vacinação, quem é daquela região deve ir se vacinar. Sem dúvida. Porque ali é um ponto importante que deve ter uma atenção especial. Se eu não estou numa região dessa, mas estou ouvindo no noticiário que tem casos aqui e ali, eu sou de um estado próximo a um estado que tem incidência, não devo me preocupar. Eu acho que é isso, vamos dizer. E nesse momento, a orientação, Fabiana, é exatamente essa. As pessoas que devem receber a vacina são aquelas que vivem em região de risco, isso é bem determinado pelo Ministério da Saúde, e isso é, vamos dizer, atualizado de acordo com o comportamento epidemiológico da doença. Então, se você reside numa área de risco, você deve ser vacinado, ou se você vai se deslocar para uma área de risco. Sim. Lembrando que, caso você vá se deslocar para uma área de risco, a gente tem que ter pelo menos 10 dias entre a data que você recebe a vacina e o momento que você se considera protegido. Então, para que haja indução de proteção, você tem que ter 10 dias. Então, 10 dias antes da viagem a esta área de risco, você deve fazer a vacina. Então, num estado, por exemplo, onde não tem campanha de vacinação nesse momento de febre amarela, mas a pessoa vai viajar, por exemplo, para Minas Gerais, vai para Minas fazer um trabalho, estudar, qualquer coisa assim. Procura o quê? Um posto de saúde? Isso. Então, há dezenas de postos de saúde aqui na cidade de São Paulo, em todos os locais, que estão preparados especificamente para isso. Então, se o indivíduo fosse deslocar para uma área de risco determinada pelo Ministério da Saúde, com pelo menos 10 dias de antecedência, ele deve procurar, vamos dizer, um serviço de saúde que esteja disponibilizando a vacina e fazê-la, né? Tá. Lembrando que aqueles indivíduos que já receberam na sua vida 2 doses da vacina, eles não precisam mais, eles podem se considerar protegidos e vacinados. Isso é uma coisa interessante que vale a gente colocar, porque andou circulando aí na imprensa, isso a gente tem que trazer de informação para você. A Organização Mundial da Saúde orienta uma única dose da vacina que vale por 10 anos. O Ministério da Saúde no Brasil orienta 2 doses, uma e depois de 10 anos outra, como um reforço. É exatamente isso. É isso que é exatamente melhor. Isso. O governo brasileiro está se precavendo, está colocando um pé na frente aí para poder tentar frear essa doença. É uma vacina, como a gente disse, de vírus vivo e, vamos dizer, mais de 90% dos indivíduos que a recebem na primeira dose conseguem induzir uma proteção robusta e provavelmente, em muitos deles, duradoura pelo resto da vida. Tá. Mas há uma tendência de queda de proteção ao longo dos anos. E apesar, vamos dizer, dessa queda de proteção não ser algo de grande relevância, a gente considera aqui importante para justificar essa segunda dose, ou seja, para otimizar a proteção e para garantir que esses indivíduos estejam protegidos. Então, no caso de crianças acima de 5 anos e adultos, você recebe uma dose agora e 10 anos depois você vai receber uma segunda dose. Nas crianças onde é feito de maneira rotineira, com 9 meses de idade recebe a primeira dose e a segunda dose é feita aos 4 anos de idade. No caso dos adultos que já estão vacinados, o meu caso é esse, eu já estou vacinada, vale até 2019 a minha vacina. Você tomou em 2009? Em 2009. Perfeito. Eu preciso tomar a segunda dose assim que a primeira expirar, ou eu só vou tomar a próxima se eu viajar para algum lugar endêmico? Perfeito, Fabiana. A sua pergunta é muito importante. Então, você tomou a vacina em 2009, você está em teoria, né, protegida pelo menos até 2019, provavelmente até por mais tempo, mas a partir de 2019, caso você, vamos dizer, vá se deslocar para uma área de risco, ou se eventualmente você reside numa área considerada de risco, aí é quando você tem que tomar a segunda dose, e essa segunda será a última dose que você precisa tomar. Aí não vai precisar mais tomar, já vou estar imunizada. Dr. Marco Aurélio Safadi, médico infectologista da Santa Casa, conversando com a gente mais uma vez. Eu agradeço a sua participação e sempre esclarecendo as dúvidas. Isso é muito importante. Não causar o alarde. Acho que isso é muito importante. Eu acho que o Ministério da Saúde está atento, ele tem tomado as providências necessárias. A gente tem a vacina produzida aqui no Brasil, em Biomanguinhos, no estado do Rio. Eles têm uma capacidade de produzir milhões de doses e adaptar isso à necessidade. Então, acho que esse seu ponto é fundamental e, vamos dizer, resume e sumariza bem aquilo que a gente discutiu. Obrigada, doutor. Um prazer estar aqui. Boa noite para você. Boa noite.